Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar a respeito do maior serviço de streaming da atualidade e também dos números que ele tem batido, principalmente com o filme O Resgate e o que isso significa. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que eu tô quase chegando a 200 mil inscritos. Então vamos lá, o filme O Resgate, caso vocês não saibam, é um filme estrelado pelo Chris Hemsworth, que é o ator que faz o Thor, que já fez vários outros filmes. Ele fez esse filme para Netflix em parceria também com os irmãos Russo. Os irmãos Russo foram os diretores ali de vários filmes da Marvel, desde o Capitão América Soldado Invernal até Guerra Civil e os dois últimos filmes dos Vingadores. Então, se não me engano, o filme foi escrito pelo Joe Russo e o filme foi um grande sucesso. E pra mim o Chris Hemsworth é um cara que rivaliza o The Rock em termos de carisma. Pra mim ele é um cara que pode ser sim uma grande estrela de filmes de ação por muito tempo. Ele não só rivaliza o The Rock em termos de carisma, como na minha opinião ele tem um timing cômico muito melhor do que o The Rock. E inclusive, pelo menos pelo que eu vejo por aí, ele é considerado inclusive um cara bem mais bonito do que o The Rock. Então ele tem tudo aí pra dominar os filmes de ação. E agora ele tem não só vários filmes de sucesso com a Marvel, como ele tem também o maior sucesso da história da Netflix. E por que esse é o filme mais bem sucedido da história da Netflix? Porque algum tempo atrás, vocês vão se lembrar, saiu o filme Murder Mystery do Adam Sandler com a Jennifer Aniston, e o filme bateu 73 milhões de visualizações dentro do primeiro mês, alguma métrica desse tipo, e algum tempo depois o filme Bird Box bateu esse filme fazendo 80 milhões nos primeiros 30 dias. E parece que agora esse novo filme do Chris Hemsworth tá a caminho de fazer 90 milhões nos primeiros 30 dias, ou pelo menos nesse período que já foi avaliado, o filme tá bem na frente dos dois maiores até então. E algumas pessoas me perguntaram se eu não ia falar a respeito desse filme, eu não sei ainda se eu vou fazer uma crítica, mas eu gostei do filme, é um filme de ação competente, eu não gostei muito da história, a história é bem simples, mas o Chris Hemsworth, como eu disse, é muito carismático. Eu achei o John Wick um filme superior, eu vi muitas pessoas comparando com o John Wick, se o Chris Hemsworth brigasse com Keanu Reeves, quem ganharia. Obviamente o filme tem alguns apelos que o John Wick não tem, mas eu consideraria o John Wick um filme superior, mesmo que eu tenha gostado do filme O Resgate. Mas eu não sei se eu vou fazer uma análise um pouquinho mais a fundo, se vocês quiserem digam aqui nos comentários. Hoje eu vou falar mais a respeito dos números. Então esse filme tem tudo para ser o maior sucesso aí da história da Netflix, mas alguns fatores devem ser levados em consideração. Obviamente o primeiro fator, o principal fator na verdade, é esse momento que a gente está passando, é o coronavírus e etc, porque, obviamente, todo mundo está em casa, obviamente, muito menos pessoas estão indo ao cinema. Alguns cinemas até estão abertos nos Estados Unidos, alguns cinemas drive-in, por exemplo, estão funcionando, aqueles cinemas que você vai de carro para assistir, mas são muito poucos. Os valores que estão sendo arrecadados são praticamente nulos, então a maior parte da população está assistindo Netflix, Amazon Prime e etc. Então, obviamente que é o melhor período de todos para a Netflix conseguir bater um recorde atrás do outro, tanto que The Office bateu alguns recordes parecidos também nos Estados Unidos nessas últimas semanas, porque tem muita gente em casa assistindo o conteúdo da Netflix sem parar. E outra coisa que é muito importante nessa análise é que em janeiro de 2020 a Netflix mudou completamente a forma com que ela contava uma visualização, porque obviamente a Netflix tem os próprios critérios. A gente não sabe o que acontece lá dentro, a gente não sabe qual série está sendo bem sucedida, qual série não tá, porque eles não liberam as informações, então a gente não consegue fazer uma comparação ali de igual para igual. Por exemplo, como eu fiz no meu vídeo anterior sobre o Titanic, eu comparei bastante com o filme do ET, a gente pode inclusive ajustar pela inflação, a gente pode comparar o primeiro final de semana, o segundo final de semana, porque as pessoas realmente pagaram para assistir aquele filme e esses números são todos registrados. Agora a Netflix não, tá tudo ali na cabeça de alguém da Netflix, e no computador deles, mas a população, o público não sabe exatamente os números de cada filme. Então por que é relevante o fato deles terem mudado a forma com que eles medem uma visualização? Eles mediam a visualização como alguém que assistiu 70% ou do filme ou da série, isso até janeiro de 2020. Então vamos considerar que até 2019 você assistiu 2 horas ali do filme O Irlandês, você nem entrava nessa conta porque você assistiu menos de 70% do filme, você assistiu ali cerca de 65%. Enquanto hoje, eles mudaram a visualização para quem assistiu 2 minutos de um filme. Então, antigamente era 70% de um filme, ou seja, 80 milhões de pessoas assistiram pelo menos 70% do filme Bird Box nos primeiros 30 dias,
enquanto 90 milhões de pessoas assistiram pelo menos 2 minutos do filme O Resgate na Netflix. Então, não dá pra gente saber qual filme teve um público maior. Eu ainda acho que foi Bird Box, porque Bird Box foi um fenômeno muito grande. Na época eu até fiz alguns cálculos para ver quanto o filme teria feito nas bilheterias, e dá pra gente fazer um cálculo parecido com o filme O Resgate, fazendo um cálculo base aí de 10 dólares ou até uns 8 dólares por ingresso. Nos cinemas a gente pode calcular que esse filme aí já passou dos 700 milhões. Ou pelo menos já teria passado dos 700 milhões se todo mundo que assistiu o filme em casa tivesse pago para ir assistir no cinema, o que obviamente não é uma verdade. Muito menos pessoas do que assistiram na Netflix teriam ido aos cinemas para assistir pela facilidade de você assistir na sua própria casa. Mas o quanto essa diferença representa? Até esse número a Netflix já forneceu de algumas formas diferentes, porque eles falaram a respeito de documentários e a respeito de filmes, e eles disseram que aumentou o número de visualizações em 35% por causa dessa diferença. Entre você analisar 70% do tempo do filme ou você assistir 2 minutos de qualquer filme. Então, é uma diferença de 35%, então a gente pode calcular que desses 90 milhões, 35% dessas pessoas não chegaram a assistir os 70% ali do filme, que é a métrica que a Netflix utilizava anteriormente, o que quer dizer que o filme não teria batido nem o filme Bird Box e nem o filme Murder Mystery do Adam Sandler. O filme ainda seria um enorme sucesso, mas não seria o maior sucesso da Netflix. Mas, por outro lado, a gente tem que considerar, da mesma forma que eu considero que o filme Vingadores Ultimato é o maior filme de todos os tempos, porque a gente tem que sempre utilizar a métrica atual para medir qual é o maior filme, qual é a maior série, senão vira uma confusão muito grande. Você tem que pegar cada um dos filmes e ajustar para as regras daquela época, da mesma forma que não dá pra gente pegar cada filme e ajustar para sua época e considerar que o filme na época tinha VHS, não tinha DVD, que hoje existe Netflix, então menos pessoas vão no cinema e etc, que o filme foi relançado, então não dá pra gente levar tantos fatores em consideração. E eu acho curioso o momento que a Netflix escolheu para divulgar essa informação. Não que eu duvide da Netflix, eu acredito que o filme tenha sido um grande sucesso, praticamente todo mundo que eu falei aí no dia a dia falou que já assistiu esse filme, então o filme é sim um grande sucesso, só que eu achei curioso que essa notícia foi falada, que eles falaram essa notícia abertamente, justamente depois que a Disney ultrapassou novamente a Netflix como a maior empresa do entretenimento. Vocês vão lembrar que algumas semanas atrás eu fiz um vídeo que a Netflix tinha ultrapassado a Disney, que não tinha sido a primeira vez, eles já tinham sido ultrapassados em 2018, mas agora a Netflix foi ultrapassado novamente pela Disney. Hoje, a Netflix tem um valor de mercado de 191 bilhões de dólares, ou seja, ela ainda continuou crescendo, enquanto a Disney tem um valor de mercado de 197. Então a Disney conseguiu recuperar o topo do ranking. Eu não sei por quê, porque a Netflix continua lançando filmes, continua lançando produtos, enquanto a Disney tá ali parada na geladeira esperando esse período das trevas aí passar para ela, porque os parques estão fechados, as mercadorias não estão sendo vendidas nas lojas e principalmente os cinemas estão fechados também, os navios aí que a Disney tem também fazendo cruzeiros também estão fechados, os hotéis, etc. Então a Disney é um império que depende de muitos lados, de muitos braços, e todos eles estão de mãos atadas, enquanto a Netflix está funcionando a todo vapor. Então eu acho curioso que as ações da Disney tenham subido tanto nessas últimas semanas, e eu acho que a Netflix utilizou essa notícia como uma forma de tentar rebater esse crescimento da rival. E mesmo assim, mesmo com esse grande anúncio tendo sido feito, a Netflix caiu 0,22% hoje, enquanto a Disney subiu mais de 3%. Eu vou dar até uma pesquisada para ver se saiu alguma grande notícia a respeito da Disney, se saiu alguma coisa, porque eu particularmente não vi nada, mas mesmo assim a empresa conseguiu subir nas ações. E eu queria saber o que vocês acham desse assunto, o que vocês acham dessa mudança de métrica da Netflix, deles terem colocado que você precisa assistir somente 2 minutos de um filme que pode ter ali até 3 horas, como é o caso do Irlandês, para contar com uma visualização. E o que vocês acham que vai acontecer nessa disputa entre a Disney e entre a Netflix aí no futuro, e o que vocês estão achando das séries e das coisas que estão sendo lançadas pelo Disney Plus. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.